Desdobramentos da teoria psicanalítica, Os bebês e suas mães, capítulo 6, O ambiente saudável na infância, B. Winnicott. Neste capítulo, Winnicott busca falar das experiências com os bebês, os distúrbios do desenvolvimento causados por fatores físicos, dando uma atenção maior aos aspectos não físicos dos cuidados dispensados aos bebês, a relação mãe-bebê, a forma de segurar e manipular, a relação objetal e o trato com as excreções. Ele percebia o treinamento e os manejos iniciais que os médicos e enfermeiras recebiam para lidarem com os bebês, assim como faziam desaparecer todo o interesse pelos mesmos quando eram colocados em prática. E sobre esse olhar consciente, ele sentia a incapacidade de aplicar sua empatia natural com as crianças. E para um pediatra, é importante conhecer as questões inerentes dos seres humanos, assim como conversar com os pais sobre sua função diante da situação, pois o médico só entrará em cena quando algo estiver errado, quando surge uma doença, quando é preciso aplicar alguma intervenção, mas que a presença dos pais é importante o tempo todo, independentemente de como a criança esteja. Os cuidados com a criança giram em torno da palavra segurar, especialmente se permitimos que seu significado se expanda à medida que os bebês crescem e seus mundos se tornem mais complexos. O termo pode muito bem incluir a função do grupo familiar e, de forma mais sofisticada, também pode ser usado para descrever o trabalho de casos como ocorrem em ocupações cuja característica básica é a prestação de cuidados. Segurar e manipular um bebê é bom para seu amadurecimento. E uma pega ruim significa que esses processos são constantemente interrompidos, pois o bebê responde a interrupções na adaptação. As incubadoras são indicadas para bebês prematuros. O bebê, quando nasce, o nível de maturidade já exige cuidados humanos. Mesmo para a mãe, é conveniente usar o berço ou o carrinho. A partir daí, eles se sentem confiantes em um mundo amigável, mais importante se forem bem tratados. Assim, eles podem passar rapidamente por todos os estágios do desenvolvimento emocional. Abuso é a palavra que melhor expressa o efeito de ser mal segurada em uma criança. E pode-se até argumentar que a maioria dos bebês não é abusada nas primeiras semanas ou meses. Em geral, temo que seja verdade que os abusos que ocorrem são causados por médicos e enfermeiros que atualmente não estão preocupados em atender às necessidades básicas de seus bebês quanto às mães. Em nosso trabalho com crianças mais velhas e adultos, constatamos que eles contribuem para um sentimento geral de insegurança e que o processo de desenvolvimento é retardado pelas reações aos maus tratos, que fragmentam a linha contínua que é a criança. Na relação da mãe com o bebê, surgem alguns desafios, alguns medos, incapacidade e restrições. Um deles é no processo de amamentação. É nesse momento que a mãe e o bebê precisam chegarem a um acordo. É a partir daí que estabelece o padrão da capacidade da criança ao relacionar-se com os objetos e com o mundo. E é na primeira infância que esse padrão é assentado. Todos precisam entender que o bebê é um ser dependente e está passando pelos armazenamento e experiência, e a mãe é o primeiro espelho. Tanto a mãe quanto o bebê precisam desse tempo, dessa troca, e este é o início não só da alimentação, mas da relação objetal. Por esta razão, mãe e bebê precisam estarem presentes mais ou menos no momento e no lugar certo, atendendo assim às necessidades de ambos e permitindo o bebê descobrir o mundo de forma mais criativa. E os profissionais precisam evitar essa interferência. Winnicott fala que, se os profissionais de saúde começarem a dar seus conselhos sobre a intimidade da mãe e seu bebê, pisarão em solo perigoso. Ao invés disso, esses profissionais devem propiciar recursos ambientais que estimulem a confiança da mãe em si própria. Isso porque muitas das mães não possuem um conhecimento básico sobre o que fazer. Em alguns casos é preciso algum direcionamento, algum estímulo, porém são as mães que precisam tomar suas próprias decisões e iniciativas. Portanto, Winnicott defendia o fortalecimento da confiança da mãe em si mesma e em sua capacidade de perceber o bebê no decorrer do amadurecimento integrativo das tarefas básicas. Para tanto, é importante que não ocorra interferência desnecessária na manipulação de recém-nascidos
e que quem trabalha na assistência perinatal se dispõe a aprender com a mãe ao invés de tentar ensiná-la. No início da vida, esse ambiente é representado pela mãe suficientemente boa. É importante ressaltar que esses cuidados dependem da necessidade de cada criança, pois cada ser humano responderá ao ambiente de forma própria, apresentando a cada momento condições, potencialidades e dificuldades particulares. A mãe suficientemente boa não é necessariamente a própria mãe do bebê, mas quem efetua uma adaptação ativa às necessidades dele. Possíveis dificuldades da mãe em olhar para o filho como diferente dela, como capacidade de alcançar certa autonomia, podem também tornar o ambiente desfavorável para aquela criança amadurecer. Não basta apenas que a mãe olhe para o seu filho como um intuito de realizar atividades mecânicas e práticas, por exemplo, alimentação e higiene, que supram as necessidades dele. É necessário que ela perceba como fazer para satisfazê-lo em suas necessidades emocionais e possa reconhecê-lo em suas particularidades. Segundo Winnicott, a mãe sabe de uma forma extremamente sensível quais são os sentimentos de seu bebê com relação a essas coisas, pois temporariamente ela se encontra em sintonia com elas. Ela ajuda o bebê a livrar-se dos gritos, dos berros e dos chutes e das substâncias excretadas, e está pronta para receber os presentes de amor nos momentos em que estes estão disponíveis. Ela vai ao encontro do potencial do bebê de acordo com a forma em que a potencialidade dele se manifesta no momento e na fase exata do desenvolvimento em que ele se encontra. O treinamento faz com que toda essa sutil comunicação entre o bebê e a mãe fique muito mais difícil e perturbe o padrão que vem se delineando rumo a uma capacidade harmoniosa de doação e de esforços construtivos.